Ok, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês forem assistir. Eu vou começar agora a nossa apresentação, tá? Que é a apresentação da aula de hoje, dia 23 de janeiro de 2021, são 14 horas e 41 minutos. É a quinta aula da disciplina de História da América Contemporânea na nossa graduação em História, semestre 2020.3. E essa é uma aula sobre o capitalismo, que é um dos tópicos que a gente tem reservado na nossa disciplina. Só para a gente não perder o fio da meada, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da ementa da disciplina. Olha só, nós estaríamos, portanto, aqui nesta sessão, tá bom? A gente estaria aqui para discutir exatamente esse assunto, à luz da perspectiva do que a gente veio discutindo nas nossas últimas sessões, ok? Então, para a gente continuar essa discussão, uma discussão que a gente já começou na semana passada falando com o professor Tiago. Quem é que lembra do professor Tiago aí, que esteve com a gente, na verdade? O Tiago Lued esteve com a gente conversando no curso de História Contemporânea, um dos nossos convidados, né? E ele conversou com a gente aqui, a aula está no YouTube, eu vou mostrar o link para vocês, só um pouquinho para eu ir buscar. Ok? Vamos lá. Aqui está a aula com o Tiago, olha. Vou botar aqui para vocês no chat. E hoje é uma aula que a gente vem para dar reforçada em alguns assuntos, né? Dado o fato que é um tema tão importante como esse. A gente já vai caminhar, portanto, para começar a falar da metade da disciplina. Nas próximas sessões eu vou deixar algumas aulas gravadas para vocês. E a gente vai começando a realmente tentar avançar com o curso na medida do possível para terminá-lo agora no mês de fevereiro. Então é muito possível que a gente tenha algumas aulas assíncronas. Mas vamos lá. O que seria o capitalismo, né? Descritivamente falando, o capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e sua operação com fins lucrativos. Então, quando a gente fala que alguém é capitalista, a gente está iminentemente usando essa referência, que ele é um sistema cujo motor tem, fundamentalmente, o seu início na apropriação ou na constituição de meios de produção por parte de uma empresa ou de uma pessoa física, e que essa operação e a própria operacionalidade do sistema depende invariavelmente da lucratividade dessa posse e dessa operação da propriedade privada dos meios de produção. As características centrais do capitalismo incluem a acumulação de capital, a competitividade de mercados, sejam eles nacionais ou regionais, um sistema eficiente de preços, a existência, claro, do estatuto jurídico da propriedade privada e o reconhecimento dos direitos de propriedade, troca voluntária e trabalho assalariado. Em uma economia de mercado capitalista, a tomada de decisões e os investimentos são determinados por cada proprietário de riqueza, propriedade ou capacidade de produção dos mercados financeiros e de capital. Ou seja, os fatores mais endógenos com relação ao capitalismo residem na determinação, na tomada de decisão dos proprietários de riqueza, da propriedade da capacidade em produzir, dentro dos mercados, enquanto preços, distribuição e serviços são determinados principalmente exogenamente, externamente à propriedade, pela concorrência desses mercados, determinados pelos indivíduos. Ok? Vamos em frente. Opa, passou um slide aqui. Isso. Então, o termo capitalista, que significa o dono do capital, aparece antes, etimologicamente falando, do termo capitalismo e data aproximadamente do século XVII, que é um período coincidente à maturidade das revoluções urbanas
das revoluções dos burgos, das revoluções burguesas, das primeiras, do primeiro estopim do surgimento da classe burguesa por volta do final do século XV e início do século XVI. Um experimento, portanto, que surge na modernidade. O capitalismo é derivado de capital, que evoluiu de capitale, uma palavra latina tardia, baseada em caput, cabeça, que também é origem de bens móveis, e gado, no sentido de propriedade móvel, apenas muito mais tarde, para referir-se, perdão aqui o erro ortográfico, vou corrigir agora, para referir-se ao gado. Corrigindo. O capitale surgiu nos séculos XII a XIII para se referir a fundos, estoque de mercadorias, quantia em dinheiro ou dinheiro com juros. É mais ou menos na mesma época que começam a surgir os mercados bursáteis, as bolsas de valores. Alguém aqui tem alguma ideia de quando surge a primeira bolsa de valores, que é um símbolo capitalista, né? Alguém tem alguma ideia de quando surgem os mercados de balcão? Professor, se eu fosse dar um chute, mas um chute muito chute mesmo, eu chutaria que seria no mercantilismo europeu. é, Boa, boa. Vai, continua, que você tá bateu. sim, Olha, rapaz, já sim, entrou no gol. Agora é saber se é um golaço ou não, tá? eu diria que é do mercantilismo europeu, entre os séculos XIV e XVI, principalmente na região da Itália, Portugal e Espanha, que eram as regiões mais ricas da época, ou talvez na capital holandesa. Mas é um chute de um chute, assim, do que Mas eu foi lembro bom chute, vagamente. viu? Há uma Obrigado. disputa entre os estudiosos, mas você foi lá muito bem, golaço seu, viu? Pode pedir música, porque boa parte deles acredita, não, bom, não há um consenso, porque a ideia de um espaço de trocas é difícil, mas a primeira bolsa, considerada mais ou menos consensual por parte dos historiadores, é a bolsa da Companhia das Índias Orientais. Portanto, você falou em Holanda ou Amsterdã, não falou? Se você Sim, sim, falou sim, isso, sim, 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 falei. foi perfeito, porque o primeiro book, o primeiro livro de trocas seguras, foi escrito por um holandês, o Joseph de la Vega, que era um holandês, que também era judeu, por sinal. E é considerado o mercado de ações de Amsterdã um dos mais antigos do mundo. Tem gente que vai argumentar que lá em Roma já tinha bolsa de valores, etc. Mas a bolsa holandesa é uma das bolsas, sem dúvida, mais antigas do mundo, né? Muito interessante isso aí, a gente conhecer, para a gente saber exatamente do quanto a gente está falando de algo que tem uma longevidade estupenda, né? O uso inicial desse termo, digamos, no seu sentido moderno ou na contemporaneidade, foi atribuído a Louis Blanc, o que eu chamo de capitalismo, isto é, a apropriação do capital por alguns com exclusão de outros, ainda na fase do socialismo utópico. E Pierre-Joseph Proudhon, em 1861, quando ele fala que o regime econômico e social em que o capital fonte de renda geralmente não pertence àqueles que o fazem funcionar por meio do trabalho. Já Karl Marx e Friedrich Engels referiram-se ao sistema capitalista e, mais especificamente, ao modo de produção capitalista no Capital. É interessante notar que Marx não usou extensivamente a forma capitalismo, mas sim modo de produção capitalista. E há muitos críticos, é o que a gente falou em Karl Marx, há muitos críticos do capitalismo, argumentando que ele concentra o poder nas mãos de uma classe minoritária. Inclusive, a ideia de uma sociedade predominantemente orientada na sua dinâmica por classes é algo típico da teoria marxista, né? Então, a gente está falando aqui de uma sociedade que tem uma classe minoritária que existe porque explora a classe trabalhadora, que é a maioria do seu trabalho, priorizando o lucro sobre o bem-estar social, sobre os recursos naturais e o meio ambiente, sendo intrinsecamente o capitalismo, segundo seus críticos, em um motor de desigualdade, de corrupção, de instabilidades. E que a maioria da sociedade não é capaz de se beneficiar desses supostos
de liberdade, como, por exemplo, investir livremente, ou acessar os tais mercados, como a Bolsa de Valores, por exemplo. Então, essa é uma das críticas mais mordazes contemporaneamente ao capitalismo. E os seus defensores argumentam que ele fornece melhores produtos e inovação porque ele é, de todos os modos de produção da história da humanidade, o mais competitivo, ou o mais baseado na competitividade, o que se baseia mais na competitividade. O Hugo chegou aqui. Cadê o Hugo? Seja bem-vindo, Hugo. Boa tarde a todos. Obrigado. Estamos falando de capitalismo, viu? Um tema muito, muito polêmico, muito espinhoso, mas muito saboroso também, quando a gente consegue degustá-lo. Então, a gente falava que os defensores do capitalismo argumentam que ele fornece melhores produtos, fornece mais inovação porque ele abraça a competitividade, porque ele é descentralizado no poder, porque o capitalismo teria sido, na sua origem contemporânea, um dos motores da derrubada do antigo regime. A burguesia estaria interessada em maiores liberdades individuais, em maior descentralidade do poder, para investir mais. Então, isso seria, o capitalismo, uma forma difícil, competitiva, que vai ter vencedores e vai ter não vencedores, vai ter perdedores, que seriam capazes de dinamicamente mudar a sua situação com o incremento da produtividade, da competitividade, que é uma discussão muito polêmica. Porque o capitalismo argumenta que, de alguma forma, realmente não é possível uma sociedade totalmente igualitária. E que, portanto, criar uma sociedade que permita ou que vislumbre o crescimento da eficiência, da competitividade, da inovação, que promove a descentralização do poder, de todas as formas, ela é mais difícil, mas ela é a que permite um progresso da humanidade. É uma discussão muito polêmica. Talvez a discussão das mais polêmicas da teoria econômica e da teoria social. Tanto na economia clássica quanto no marxismo, o que eu chamo de economia clássica? Eu chamo a discussão pós-fisiocrata, eu chamo a discussão pós-Adam Smith, Davi Ricardo, em meados da virada do século XVIII para o XIX. Tá legal, pessoal? Para a gente se situar, o que é economia clássica? O que seriam esses pressupostos da economia clássica? Vamos ao nosso banco de informação. Ela teria sido a primeira escola moderna de pensamento econômico. É aceito que a riqueza das nações que o escocês, e não o inglês, Adam Smith, tenha trabalhado, e que essas obras discutiriam, digamos assim, alguns dos seus conceitos mais principais, a ideia do equilíbrio econômico de longo prazo. Então, quando a gente discute, quando a gente ouve uma discussão de que o capitalismo, nas suas imperfeições, ele é perfeito, e ele gerará um equilíbrio de ganhadores e perdedores em busca de uma situação de competitividade que talvez não beneficie a todos, mas gerará um bem-estar geral comum, isso é economia clássica na cabeça. Um dos maiores discípulos contemporâneos no século XX disso, sem dúvida alguma, foi Leon Walras, que na virada do 19 para o 20 ajudou a contribuição da discussão da teoria neoclássica quando ele fala sobre o equilíbrio dos mercados. Mas isso é uma discussão mais importante para uma disciplina de economia. Aqui vale apenas como importante pautar. Gunther Frank, por exemplo, é um dos expoentes da teoria do desenvolvimento e do subdesenvolvimento, que considera que o processo de acumulação, por isso a questão da acumulação é tão importante, é um dos motores principais da história moderna. Daí implicando que o subdesenvolvimento tem, na análise das relações de dependência e de troca no interior da produção, a questão central, ou seja, na medida em que existe uma divisão entre produtores, por um lado, ou detentores dos meios de produção, uma acurácia, por um lado, e pelo outro existe um dado que são os que não detêm os meios de produção e, portanto, são implicitamente obrigados a oferecer a sua força de trabalho, que será remunerada ou adquirida pela parte de alguns dos proprietários dos meios de produção, criar-se-ia uma divisão social do trabalho, que é o argumento marxista determinante, né? Para explicar como a questão econômica do capitalismo se converte em uma questão social,
especialmente com a criação de uma progressiva distância entre quem detém os meios de produção e, portanto, está nas condições de contratante e os contratados, que, por sua vez, dependem dos contratantes. Isso numa escala internacional, ou seja, projetando não mais indivíduos ou classes sociais, mas projetando economias que têm as condições tecnológicas para ser proprietário da maior reserva de mercado, para ser proprietário do maior volume expressivo nas negociações internacionais, implicaria que algumas nações que realizam a sua revolução industrial e criam condições favoráveis para a acumulação de capital, conseguem gerar excedente para ou gerar volume na negociação ou empreender melhorias tecnológicas que tornam, por sua vez, seus produtos mais competitivos e, consequentemente, predominam nas negociações, nas trocas internacionais. Então, a questão da acumulação ela é muito importante. Assim como é importante o seu par direto, que é a questão da dependência, que se é entendida como uma condição... Até aí, tudo bem, pessoal? Vocês estão acompanhando a linha de raciocínio? Eu consigo me fazer nítido? Ah, sim, professor. Até porque é um assunto bem interessante, né? Então a gente segue bem o fio. E é uma discussão que é muito teórica, né? A gente trouxe o Thiago falando muito de conjuntura para dar uma animada, uma alongada na musculatura. Agora a gente está vindo com uma questão. Hoje é uma aulinha mais curtinha, mas ela é bem teórica e tem alguns detalhes bem importantes, na minha opinião, que gosto muito de teoria econômica. Então a dependência, que ela é entendida como uma condição histórica, ele é um estado ou um caráter de sujeição, de subordinação ou de efeito dependente de causa, porque o que acontece? Por exemplo, hoje o Brasil. Hoje o Brasil é uma economia dependente no sistema internacional, uma economia pouco expressiva, que tem pouco potencial de arbitragem, que os efeitos econômicos do Brasil afetam pouco aos outros, por exemplo. Então, ser dependente é sofrer o efeito dependente da causa. Por isso que a dependência ela é uma situação, ela é uma condição histórica. Por que a gente fala de condição histórica? Porque ela acontece num tempo histórico específico. Aí o mérito de quanto isso dura é uma discussão muito mais métrica do que circunstancial, né? Então não é legal, que eu digo, entre aspas, não é algo prudente tratar a questão da dependência como algo estanque. Inclusive, um dos textos que foi sugerido para a leitura de vocês hoje fala muito disso, de que é preciso muito mais estipular uma sociologia baseada na teoria da dependência do que simplesmente trabalhar com a teoria da dependência como se fosse um molde permanente das relações internacionais. Porque não é. Há diversos países no mundo que realizaram, inclusive os próprios Estados Unidos, né, que realizaram o chamado arranco, o take-off, na direção de se tornar uma economia menos dependente. Vocês teriam algum exemplo para citar? A China, com o projeto, acho que é quintenário, ou quintenário, não lembro. A China, depois de Mao Tse Tung, que teve a arrancada dos anos 60 para cá para se tornar uma potência econômica. A Coreia fez isso. O Japão, que levou 2 bombas atômicas na cabeça numa das maiores atrocidades da história da humanidade, promoveu um processo de reversão por volta do final do século XIX. A Alemanha, que foi esfacelada por conta da catástrofe do nazismo, do que foi o nazismo, não do que aconteceu, do que foi o nazismo, é um exemplo histórico importantíssimo. A Itália tem indústria hoje. Então, isso é um dado muito importante para compreender que o sistema capitalista ele gera uma acumulação centralizada do capital, dando origem ao crescimento econômico conjugado com o avanço tecnológico. E, ao revés disso, teria produzido nos países dependentes, durante vários séculos, uma estagnação. E na América, né? O que a gente pode falar sobre isso? O desenvolvimento capitalista nas áreas subdesenvolvidas e dependentes não é regido por leis especiais. Ou seja, por mais que nós estejamos aqui falando de regiões periféricas à luz do que é a experiência capitalista, em nenhuma hipótese é possível que se diga que a gente aqui está falando de um capitalismo específico. O capitalismo ele é um processo global, especialmente após a segunda Revolução Industrial, especialmente após a segunda metade do século XIX. Então, a partir da consolidação das condições tecnológicas da segunda Revolução Industrial, por volta da década de 70 do século XIX, a expansão global do capitalismo faz com que ele seja um processo que não tenha nenhum impeditivo para que as condições que o capitalismo
criam, e daí a raiz da interdependência global, que até hoje tanto se fala, das raízes que geram o processo de acumulação, de distribuição e de alocação capitalista em países desenvolvidos, impactam diretamente a nós, criando uma relação de direta dependência em função da interdependência. Então, as contradições do capitalismo são parte de um mesmo processo global e não de diferentes capitalismos. Quando a gente fala tem um capitalismo à brasileira, ok, é possível falar que há um grau de heterodoxismo quando você tem um capitalismo que busca substituir as suas importações, por exemplo. Mas, a rigor, quando você tem ruídos ou colapsos ou crises no capitalismo periférico, tudo isso faz parte de um grande sistema interligado. O desenvolvimento desse modo de produção é regido em qualquer lugar por leis objetivas de acumulação, concentração e centralização. Então, a gente jamais teve qualquer ciência, mesmo nos momentos mais empolgados da teoria da dependência, que pudessem dizer para a gente que a América Latina capitalista pudesse ser diferente disso tudo, né? Apesar de existir, sim, dentro do capitalismo, capacidade de pensamentos heterodoxos. Assim, se por um lado existe uma economia capitalista mundial, que a gente é parte, sem fazer nenhuma sombra de dúvidas, por outro lado, não existe uma formação social homogênea. O que existe é uma cadeia, um encadeamento de múltiplas entidades nacionais ou até mesmo transnacionais que impactam em diferentes territorialidades, gerando diferentes processos, mas todos eles como parte de um mesmo sistema. Não se pode separar das reflexões precedentes, ainda assim, a conclusão de que, se na América Latina o capitalismo avança, isso quer dizer que há uma dissonância do que acontece nos países imperialistas. Vale uma notinha de rodapé aqui, que é muito próxima da discussão de história contemporânea, quando Lenin, em 1906, eu vou sugerir aqui no fórum para vocês essa leitura, que é super importante, tá? Super importante. Eu sempre sugiro essa disciplina, essa leitura, em praticamente todas as disciplinas que eu trabalho com história contemporânea, seja da América, seja história contemporânea em geral. É um livro de 1906, que já está em domínio público, né? Chamado Imperialismo, a Etapa Superior do Capitalismo. Talvez o mais brilhante dos escritos, na minha modesta opinião, do Lenin. A especificidade do capitalismo na América Latina se origina de uma matriz estrutural heterogênea que se caracteriza, primeiramente, não apenas pelo desenvolvimento desigual, mas também por uma presença complexa de modos de produção pré-capitalistas, que daí fazem com que o feitio do desenvolvimento regional seja absolutamente distinto e complexo. Então é por isso que a gente fala, o Brasil é um país assimétrico, por exemplo, economicamente desigual, porque a desigualdade é um dado intrínseco do capital que se reproduz em escala quando a gente vai falar do nosso capitalismo tardio e periférico, utilizando a tese do Jadson Porto, que é nosso colega de Unifap, e que muito curiosamente tem uma relação direta com as próprias distribuições de capital e de recursos em termos nacionais, ou subnacionalmente falando, em termos regionais. Em seguida, é preciso compreender que esses reajustes, essas correções que o capitalismo em desenvolvimento faz sistematicamente, impactam diretamente, não só no sistema capitalista mundial, como nos sistemas regionais. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, que é bem legal para vocês verem a materialização gráfica, a expressão quase que milimétrica do que são esses ajustes do capitalismo, que eles são chamados de correção, que é quando o capitalismo alega que os altos e baixos do seu sistema acabam sendo nada mais, nada menos do que, e isso coincide largamente com a discussão de um teórico, que eu também vou recomendar a leitura para vocês, chamado Joseph Schumpeter, ou Schumpeter, como fala em português, né? Uma obra chamada Economia do Desenvolvimento. Dá uma olhadinha só, gente,
Nesse gráfico aqui, para vocês terem uma ideia, da nossa bolsa, já que a gente falou de bolsa de valores, eu lembrei do exemplo da Bolsa de Valores do Brasil, o Ibovespa. Vocês notam que, ó, isso aqui é um gráfico que pega toda a história do Ibovespa, olha, que foi crescendo e crescendo e crescendo, e pouco a pouco foi tornando-se mais e mais e mais e mais expressiva, mas vocês observam como ela sofre sistematicamente ajustes? Ó, isso aqui teria... Professor? Digam? O senhor está mostrando esse gráfico para a gente? Porque aqui não está aparecendo. Não, ai... Vocês sabem que esse é o meu calcanhar de Aquiles no Google Meet, né? Tudo bem. Não, obrigado, amigo. Você foi muito gentil em me avisar. Agora vocês veem? Agora sim, professor. Olha que bacana, hein? Que interessante, hein? A gente vai vendo o que seriam essas correções nos fluxos de capital expressos nas bolsas de valores. Sobe, 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 desce. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso aqui é o capitalismo corrigindo, gente. Pena que nessa correção um monte de gente fica pobre, né? Mas o capitalismo não está nem aí para isso. Porque o papel dele não é promover justiça social. O capitalismo arroga para si o papel de eficiência de mercado. Azar o nosso. É meio que assim que ele trabalha. E é por isso que ele é tão odiado por tanta gente. Porque ele não está nem aí para as pessoas. É duro, né? É bem duro. Mas é por isso também que muita gente ama ele. Porque ele corrige, mas ele volta a crescer. Percebem essa dinâmica? É uma dinâmica robusta, né? Vamos mostrar aqui como é que seria a principal bolsa americana, né? O S&P. Vamos ver se ele acha aqui, ó. Tá, pode ser isso aqui. Não tem problema. Será que o S&P faz a mesma coisa ao longo da sua história? A principal das principais bolsas? Vocês estão vendo aqui? Tá aparecendo, professor. Olha só como é que ele faz. Não é danado? Deixa eu ver se eu acho o próprio S&P aqui. Não, não acho. Só dá para achar outros indicadores. Mas olha como ele é danadinho. Sobe, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Parece um eletrocardiograma, não parece? Uhum. Pois é. Pode parecer chato, mas isso aqui diz respeito a tanta coisa, gente. Isso aqui fala tanto sobre o sistema capitalista. Olha como é que ele é todo de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Alguns argumentam que essa é a beleza do jogo. Dá para acreditar? Não sei, né? Complicado. Voltamos para a aula. Vocês estão vendo aí? Não? Não. Tem que de novo botar, só que dessa vez eu fiquei esperto. Então, importa destacar que esse é um processo histórico assim determinado e se caracteriza não propriamente por sua falta de desenvolvimento, mas um tipo de desenvolvimento em certo tipo capitalista. Não é à toa que os nossos estados têm adotado, em geral, uma forma autoritária, muitas vezes, mesmo em democracias, né? Como a gente fala, a dita branda ou a democracia, né? Que tenham aparecido como uma verdadeira protuberância política, desmesuradamente importante perante a sociedade civil, em que economias tidas como mais desenvolvidas ou em sociedades institucionalmente mais maduras fariam com que o governo sempre obedecesse à sociedade civil, o que nem sempre acontece em países como o nosso. Será que isso está rolando agora? Então, conceitos como os de autoritarismo e ditadura são assim muito formais para caracterizar um Estado capitalista que sofreu modificações desde aquela fase oligárquica, né? Por volta, vou pegar um exemplo da República Velha no Brasil, até a sua situação atual. Em cada momento de sua evolução, esse Estado tem tido, o Estado latino-americano, tarefas muito concretas a cumprir. Por isso a gente fala que teve momentos em que ele foi estatista, porque ele precisou ser,
Teve momentos em que ele foi profundamente desmantelador do estatismo, ou seja, privatista. Houveram momentos em que ele se impôs ao mercado internacional e que ele barganhou, houveram momentos em que ele não se impôs. De toda forma, quando chega um momento em que a sua dimensão estatal aparece como muito volumosa, se origina uma série de pressões dessas em favor de um processo de privatização, por exemplo. Então, a implementação do capitalismo monopolista de Estado é sempre acompanhada por uma redução drástica de gastos sociais, o que no limite adquire feitio de desmantelamento desse Estado, que tecnicamente teria sido um benfeitor. É por isso que na América Latina, às vezes, o pessoal se queixa que o Estado é grande demais, que ele é bonzinho demais, porque há momentos em que as forças do capital exigem um estreitamento desses laços, desses pactos sociais de estabilidade. E isso é dramático, e infelizmente a população é quem paga esse preço. Essa dependência política e econômica continuada pode esclarecer o subdesenvolvimento do mundo latino-americano e afroasiático, ainda que sejam processos bem distintos por conta de questões históricas, condicionados aos mecanismos de apropriação e acumulação do excedente econômico, pelo crônico endividamento externo, pelas relações de trocas desiguais, pela dominação do capital financeiro e bancário, especialmente com a complacência e conivência das classes senhoriais, das oligarquias agroestativistas locais exportadoras e, principalmente, numa última etapa, dos agentes de uma economia ou de uma subeconomia industrial que exercem tradicionalmente o controle do poder do Estado e que poderiam intervir contraciclicamente ou anticiclicamente nesse sentido, mas muitas vezes abrem mão em favor de uma saúde econômica, ainda que momentânea. Portanto, o que a gente está falando aqui é que o crescimento econômico e o papel do capitalismo ele não é dependente simplesmente das formas institucionais e técnicas da produção, ou simplesmente da capacidade dos estados em arbitrar a partir de consensos particulares, endógenos, o que é a sua circunstância, qual é o seu papel, se ele quer ser mais ou menos capitalista. Claro que a decisão endógena sempre é importante, mas ela é implicada diretamente pela política econômica geral dos estados nesse sistema de interdependências. O Brasil, por exemplo, agora acabou de jogar uma baita chance no lixo na sua história, quando teve a exportação do petróleo a seu favor. Para vocês terem uma ideia, vou mostrar mais informação econômica para vocês verem o que o Brasil jogou fora. Porque jogou. Não tem jeito. Vocês lembram que teve uma época que no Brasil a gente descobriu o pré-sal, talvez alguns de vocês fossem bem jovens, outros talvez nem tanto, em que a gente chegou a ter, por exemplo, a possibilidade do Brasil se tornar um país desenvolvido economicamente, né? Em Sim, favor, professor. em favor da questão do petróleo, porque o petróleo estava que era uma beleza, a Petrobras ia arrancar com tudo, ia se tornar uma das empresas mais importantes do mundo economicamente. Então, quando foi que isso aconteceu? Isso aconteceu aproximadamente por volta de 2007, vocês lembram? Sim, professor. Uma época que a Petrobras era uma das empresas mais valiosas do mundo. E aí aconteceu um probleminha, né? Qual foi o probleminha? A gente não soube ou não conseguiu, vai ter uma discussão super polêmica aí, fazer com que a economia do petróleo se revertesse decididamente em desenvolvimento nacional. Algumas pessoas vão argumentar que sim, que isso se reverteu, porque, afinal de contas, a gente pode não ter sido o governo, o país do mundo que mais se industrializou, mas a gente teve avanços notáveis, ou teria tido avanços notáveis, no que diz respeito, por exemplo, a questões ligadas à justiça social. Olhem esse exemplo aqui, vocês devem estar vendo o gráfico que eu estou mostrando, do valor do petróleo do Brent, que é o tipo de petróleo que a Petrobras mais trabalha. Olha em que patamar de preços isso esteve em 2007, mais ou menos. 2008, em julho de 2008, o Brent valia $139. E ele despenca em menos de um ano depois para R$ 50. Depois ele volta para 120.
e permanece nesse patamar até aproximadamente 2014. É curioso para a gente usar isso como indicador, porque num país como o Brasil, por exemplo, não é? Que é um país economicamente dependente, olha como os nossos apogeus e as nossas crises estão diretamente imbricadas com o preço do petróleo, por exemplo. Não é interessante? Aqui a gente tem um belíssimo indicador econômico para a gente poder falar nisso. E isso é trágico, porque é uma economia, é um país de 200 milhões de pessoas, né? Não é um país eco. Nenhum país é um país eco, mas nós decididamente não somos. A maior parte dos estudos ocidentais acerca do subdesenvolvimento toma como modelo a teoria clássica do capitalismo fundada na iniciativa privada e no mercado na sua função competitiva. O receio de contestar essa matriz conceitual do sistema anglo-saxão conduz muitos especialistas, especialmente economistas, à tese que justifica o subdesenvolvimento pela inexistência da situação pré-capitalista, o que teria impedido que as economias periféricas acumulassem algo necessário para esse arranque, para essa revolução industrial. Só que o subdesenvolvimento não pode por si só ser explicado. Ele precisa ser colocado num contexto que é meio que óbvio que alguns países que são mais recentes, mais jovens no sistema internacional, realmente não tivessem condições em realizar sua revolução industrial, na medida que as circunstâncias temporalmente são impeditivas. Então, um postulado que eu coloco em discussão para vocês refletirem, não só agora, mas como depois, é como o contexto internacional decisivamente é o fator que influi no que diz respeito a essas questões ligadas à possibilidade do desenvolvimento ou não nas economias nacionais. O que vocês acham desse postulado? Vocês opinam a respeito ou não? Tá. Eu acho também, professor, que a gente tem que considerar a questão histórica do próprio imperialismo, como ele tem todas as riquezas de outras nações. A gente tem nações subdesenvolvidas, por exemplo, que até hoje ainda vivem do espólio de nações imperialistas, sabe? O imperialismo, ele transcendeu os governos absolutistas e ele se modernizou com o capital. Então, sem dúvida. sim, eu acho que é um ponto interessante a ser observado, que é a questão da exploração hoje em dia de países emergentes e de terceiro mundo, principalmente pelas nações que a gente elencou aqui, que são as detentoras de um capitalismo não autossuficiente, porque ele é global. Então não existe uma nação que ela é autossuficiente, ela depende da exploração e do comércio com outras, mas existem nações que são as que comandam o mercado mundial e as que são comandadas, e quanto mais há um distanciamento bélico e econômico entre essas, mais aqueles que estão por cima vão manter essa distância cada vez maior. Quer dizer, se a gente não tiver o encontro entre uma capacidade política e econômica e social até mesmo, de economias em desenvolvimento, em aproveitarem-se das circunstâncias favoráveis para o avanço do seu posicionamento no sistema internacional, se essa sincronia não for muito bem feita, a situação vai se tornar sempre muito difícil, né? Tem um exemplo que eu não sei se cabe, que é o do processo da industrialização do país, do segundo reinado de Dom Pedro I até meados da ditadura militar, que foi um período que o Brasil cresceu para cima das maiores potências do mundo, mas a partir daí houve um processo de desindustrialização, houve um processo inclusive com a redemocratização, não dizendo que isso é um ponto positivo da ditadura, pelo amor de Deus, mas é um fato. Com o processo de privatizações, com o processo de desindustrialização do país, que demorou um século praticamente para se industrializar, demorou menos de 20 anos para esse processo ser desmantelado, a gente passou de um país que estava brigando para ser de emergente para potência mundial, para de emergente para terceiro mundo, para subserviente do capital. Eu sempre gosto da história, eu sempre falo dele, porque para mim é um dos maiores casos, uma das maiores biografias, das mais significativas do Brasil, né? Que é a biografia do Barão de Mauá, né? O Barão de Mauá, que em 1850, aproximadamente, chegou a fundar um banco, Banco Mauá, que teve filiais em Londres, em Paris e em Nova York.
que falou sobre o primeiro estabelecimento bancário nesse sentido, e que pouco tempo depois, o próprio banco foi falido em 1875, né? Pediu moratória, morreu doente de uma forma trágica, consumido pela diabetes, né? Morreu aborrecido, morreu triste, porque a biografia do Barão de Mauá é um pouco da biografia da indústria do Brasil, né? Da história de tentativas que têm uma enorme dificuldade em se tornar realidade. Por que isso acontece é um estudo, talvez, dos mais importantes para a gente entender o papel do capitalismo no Brasil. Além, eu diria que para e passo aos estudos sobre como a questão do emprego e da renda no Brasil progridem, porque são essas questões determinantes para a gente falar sobre mobilidade social, afinal de contas. A gente não só deve estar importando-se com como o grande capital progride, mas como isso gera um sistema de distribuição equitativo entre as diferentes classes sociais. Senão a gente não tem um país cidadão, né? E a gente não está nem em Paris nem em Nova York. A gente está no Brasil, um país dos mais desiguais do mundo. Ok, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida por hoje? Querem fazer mais alguma questão? Lembrando que essa aula é muito mais um complemento da aula com o Thiago do que propriamente um conteúdo robusto próprio, né? Professor, já que a gente já tentou nessa questão do capitalismo nacional, e infelizmente, né, eu expliquei para o senhor privado porque eu não conheci a última aula, não estava, eu gostaria de aprofundar um pouquinho, só um pouco mais, obviamente eu vou fazer uma leitura posterior, A na aula anterior questão... está no YouTube, tá, Arthur? Você pode assistir depois. Sim, eu já até salvei para assistir mais tarde. Que eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como se deu essa questão do desmantelamento da indústria nacional, porque a gente já chegou a ter a nossa própria indústria de carros, por exemplo, nós temos o carro Gurgel. E por que isso se deu? Por que um país que estava se industrializando tanto estava num processo emergente? Qual foi Onde foi que... É meio complexa essa pergunta, onde foi que nós erramos? O que foi que... Em tudo. Erramos em tudo. A gente se deixou levar por pressões internacionais, a gente se interessou pelas facilidades de uma situação em que o país sempre foi um país, o Brasil sempre foi um país pouco produtivo, que nunca ligou muito para a competitividade, a gente sempre teve uma classe dominante extremamente interessada em liquidez financeira, em aviltamento não como uma palavra pejorativa, tá, Arthur? Aviltamento como saque de capitais. A gente nunca foi um país que se preocupou em reinvestir o nosso excedente na melhoria das nossas condições de vida urbanas, no nosso sistema social. O Brasil sempre se interessou muito em dinheirinho no bolso e trabalhando pouco. A gente tem sempre essa transferência da responsabilidade pela malandragem da burguesia, né, da classe dominante para o povo, mas é o contrário. A gente errou em tudo que a gente podia. O Brasil nunca quis, as classes dominantes brasileiras nunca quiseram fazer do Brasil um país grande e competitivo. Enquanto tem uma balança comercial superavitária que põe o dinheirinho no bolso da burguesia, a burguesia brasileira está contente. E, infelizmente, quem tenta industrializar, como é o caso, você falou um caso brilhante, né, da indústria automobilística brasileira, que tentou, de fato, criar um protótipo de carro brasileiro, o carro Gurgel, né? O Gurgel ele morreu aproximadamente 10 anos atrás. Morreu em casa, morreu para baixo, porque foi sabotado comercialmente de várias formas. Então, quando o João Gurgel morre, é uma biografia parecida com a do Barão de Mauá, como tantos outros industriais brasileiros. Sempre morrem tristes, deprimidos. Por quê? Porque o sistema, o establishment político brasileiro não consegue firmar um consenso em torno da industrialização. É sempre motivo de muita dificuldade. Há sempre uma burguesia rentista, muito interessada em plantar, colher e vender, plantar, colher e vender, como o do petróleo. Por que o petróleo caiu feito uma luva no discurso de que o Brasil iria ser desenvolvido? Porque ele é rentismo. Ó, a gente tem aqui debaixo do chão riqueza que está $150 no mercado internacional. A gente vende e a gente, portanto, é um país rico. A balança comercial ser favorável é apenas um dos indicadores de riqueza de um país. Se é que é um indicador. De desenvolvimento, sem dúvida alguma, não é.
Sim, é aquela questão que a gente estuda no processo da formação das elites brasileiras, né? A elite brasileira é uma elite econômica, mas não é uma elite intelectual. Inclusive, poucos iam para a Europa estudar porque nunca houve interesse na formação do econômico brasileiro. Eu tinha mais ou menos essa noção, eu só queria a confirmação mesmo. Eu não sei se eu concordo com você, veja bem. Ou com essa afirmação, que eu não sei se é você que está fazendo, você pode estar reproduzindo, não tem problema. Eu acho que ela é uma elite intelectualizada e muito bem preparada, mas ela é muito bem preparada para o rentismo. Ela é muito bem preparada para lucrar com determinados ciclos ou superciclos econômicos, especialmente de commodity, em que você extrai produtos primários sem nenhum tipo de agregação de valor ou com baixa agregação de valor e faz com que isso gere rentabilidade para sua balança comercial, o que vira dinheiro no bolso. Então, eu diria que são elites intelectualmente preparadas para um projeto de nação que não é baseado em desenvolvimento. Sim. O que eu estava querendo dizer era justamente isso. É baseado no imediatismo econômico. As commodities no século XXI são um belo exemplo disso, né? É uma elite tanto quanto populista quando ela dialoga com o povo, porque ela pensa no agora. Ela não tem um projeto de país a longo prazo. Não, hipótese alguma, de desenvolvimento menos ainda. Para que você vai reinvestir esse capital nas forças produtivas para melhorar as condições da manufatura, melhorar o emprego, alocar a população de classe média que quer um emprego em empregos melhores? Para que se a gente pode ser a grande roça do mundo? Ninguém está nem aí, infelizmente. Mas que há oportunidades no jogo internacional para isso, existem. Tanto que países que passaram por verdadeiras guerras civis sangrentas fizeram um processo como esse. E a gente, que nunca assumiu que vive uma guerra civil e que tapa o sol com a peneira, que dá jeitinho, fica nessa lenga-lenga. Em que morre gente pra caramba pela violência urbana, porque o país é desigual. Porque morre gente pra caramba na estrada, porque o povo é mal educado e tem péssimas condições logísticas do país. Olha que coisa contraditória. O exemplo das contradições dos parques industriais brasileiros. O Amazonas, Manaus, hoje, dia 23 de janeiro, agoniza, faltando oxigênio, mas é um dos polos industriais mais importantes do Brasil. Dá para entender? Verdade. É uma contradição absurda. Um dos maiores polos industriais do Brasil, da América, hoje não tem oxigênio para bebê prematuro. Eu estou falando de um parque industrial que tem empresas de telefonia, que tem empresas de diversos segmentos, de complexidade instalados. E não tem oxigênio. Isso é um retrato do que é o Brasil desigual. E desigual não só dentro do sistema internacional, mas dentro das suas próprias necessidades. Um país que muitas vezes é suicida mesmo, mas pouco importa, o dinheirinho está no bolso, não está? O Ibovespa acabou de bater o topo histórico do seu índice. Quem se importa? É complicado, Marco. É complicado. Sim, nós somos um país exportador de commodities e que, ao mesmo tempo, o brasileiro não consegue comprar arroz e carne. É mais ou menos assim. É isso aí. É isso aí. Que a carne é caríssima. Por quê? Porque a gente tem pouca autonomia de determinação de preço no mercado internacional. Mas a gente produz carne pra caramba. É difícil. É difícil para mim, como professor, ajudar a achar uma explicação lógica para isso. É muito difícil. Tem que ter um estômago de aço para fazer isso. Mais alguma questão, pessoal, por hoje? A aula teve um impacto para vocês? Gerou um resultado? Eu achei que ela foi bem produtiva, até pelo dinamismo, né? Não sei se é por causa que não tem muita gente aqui, mas eu acho que é uma questão prática, é direta. E, infelizmente, é um encontro com a realidade que a gente vive no nosso sistema, sabe? Não obstante todos os defeitos do capitalismo, a gente ainda tem a nossa particularidade, que é o que o senhor falou, que é o capitalismo brasileiro, que é quase que um vício de linguagem. E não adianta a gente ficar bravo botando a culpa no resto do mundo. Olha só. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Arthur tá quase com a gente em todas as aulas, não tá, Arthur? Tá, eu só faltei essas duas últimas porque eu tava com a questão da mudança. Não quero dizer para você me responder. Mas o quanto é comum que não respondo, senão eu vou editar, viu?
O quanto é comum que os colegas faltem aula no sentido de vir da aula? Não responda. O quanto é comum que alunos não venham assistir a aula e faltem? Para pensar, né? Para pensar. Aqui na disciplina, vou abrir o cigarro para mostrar para vocês, nós temos matriculados 17 alunos. Surpreendente, não é? E não passa de 4 ou 5 alunos por aula. Por que isso acontece? Será que isso só acontece aqui em História da América Contemporânea? É para pensar. Fica o pensamento para o fim de semana. Falou, pessoal? Não havendo mais nenhuma questão, eu vou dar por encerrada essa sessão complementar aqui, que é para vir dar uma base de discussão. Falou? Agora 15 horas e 32 minutos, dia 23 de janeiro de 2021. Agradeço a vocês que estiveram presentes. Quem não pôde estar presente pode assistir depois no YouTube. E a gente encerra, portanto, essa aula de hoje. Forte abração, pessoal. Até a próxima. Até, professor. Boa tarde.